Que a graça de Cristo seja conosco nesse Conectados com a Palavra. Fé e ação. Como se faz essa combinação? Bem, esse não é um problema novo. Muitos têm dificuldade em fazer essa combinação. Certamente nesse muitos nós podemos nos incluir, pois com frequência não acertamos fazer essa combinação entre fé e ação. No Antigo Testamento, em diversos casos, nós vemos que líderes, como por exemplo o rei Davi, consultavam a Deus antes de partirem para um eventual combate, enfrentando o inimigo, ao se depararem com inimigos. É preciso lembrar que a atuação do Espírito Santo naquele tempo era diferente dos nossos dias, ou seja, do Pentecostes em diante. Há uma mudança nesse aspecto. Lá a atuação do Espírito Santo era esporádica. A partir do Pentecostes ela é uma ação permanente. Ele veio para ficar habitando na vida dos crentes. Davi consultava o Senhor e quando alcançava a resposta, então ele atacava o inimigo. Houve ocasiões em que Deus agiu de forma maravilhosa e milagrosa. Por exemplo, em uma determinada ocasião, o exército inimigo fugiu. No caso, era o exército da Síria. Todo o exército fugiu porque ouviu um som pavoroso. A atuação de Deus. Todo o exército fugiu porque ouviu esse som pavoroso, se assustou e fugiu. Outras vezes Deus não fez nada e a vitória veio de modo natural. Deus sempre agia para complementar. As tropas de Davi estavam em desvantagem, Deus agia e ia completando o incompleto que havia no exército de Davi. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 8, diz assim: Davi, perguntando ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. De fato, estar ao lado de Deus, ou Deus estar ao lado de alguém, não permite ou não dá direito a esse alguém ficar de braços cruzados. Quantas vezes nós ficamos aguardando Deus agir sem nada fazermos? A organização da nossa vida pode facilitar muito e pode trazer ótimos resultados. E vamos mais uma vez à palavra para verificarmos como isso acontece. Outra vez envolve Davi. Agora no livro de Crônicas, no capítulo 27, nós lemos assim a partir do versículo 25. Crônicas, capítulo 27, a partir do versículo 25, diz, falando a respeito dos superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes das cidades, nos povoados das torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabdi, de Zifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado dos olivais, das figueiras bravas, na Cefalé. Joás estava encarregado de fornecimento de azeite. Citrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Aldaí, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, o Meronote, estava encarregado dos jumentos. O Agazeno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses encarregados estavam ali para cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba.
Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquiteto, era amigo do rei. E Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Esse texto, estou trazendo esse texto para mostrar como Davi organizava a sua vida e o que estava ao redor dele. Organizou o exército, mas também organizou a produção, a lavoura, os olivais, as vinhas, os jumentos, tudo organizado. Davi não deixava Deus, ou para Deus, aquilo que ele podia fazer. Ele podia fazer muita coisa e assim fez. Organizou tudo em torno dele. Então, a fé. O que tem a fé? No caso de Davi, a fé ficava evidente. Ao longo da sua vida, ele mostra que tem fé em Deus. Fé e ação, no caso de Davi, nós podemos dizer fé, ação e organização estão presentes. Então, deixar para Deus o que nos compete não é boa atitude. Portanto, façamos a nossa parte. E Davi nos serve como exemplo para tanto. Organizou a sua vida e tudo ao seu redor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se puder, pare um pouquinho o que está fazendo e vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pelo exemplo que Teu servo Davi nos deixa. Que nós podemos fazer a nossa parte e devemos fazer o que nos compete fazer. Tu és de sempre estar ao nosso lado, como estiveste com Davi e com todos os demais líderes, nós encontramos na Tua palavra, Tu estás conosco. Mas, ó Deus, capacita-nos e ajuda-nos a entender que nós precisamos fazer o que nos compete. E Tu nunca falhas naquilo que nós não conseguimos fazer. Tu estás pronto para fazê-lo. Obrigado, Deus, pela Tua ação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.